Amém. Conectou já. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio depois. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para a Cleonice, para o Daniel, para a Duda, para a Cláudia, para a Silvana, para o Assolu. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Amém, amém, amém. O Assolu, você me mandou mensagem, né? Você fala, acho que é de Angola ou é Moçambique, eu não lembro de onde você fala, eu acho que é Angola, né? Você me perguntou porque você queria participar da rifa, né? Da rifa beneficente. Gente, tem uma rifa beneficente que a gente está fazendo. Todo mês a gente faz ações sociais, né? Nesse projeto. Existem pessoas que contribuem nessa obra e a gente faz ações sociais. E essa rifa é para ajudar um orfanato de crianças especiais. É um orfanato que nesse orfanato tem pessoas, né? Tem crianças com paralisia, né? Com alguma sequela, algum probleminha, né? E eles vivem de doações, né? Eles vivem de ajuda, né? Eu vou desativar seu som, Assolua, eu já libero, tá? Amém. Então, eles vivem de ajuda, né, nesse orfanato. E eles precisam de fralda geriátrica, de comida, né, de tudo isso. E o foco é arrecadar esse valor para entregar nesse orfanato, tá bom? E vai ter prestação de contas. Então, quem comprar o nome na rifa vai receber a nota fiscal do que eu comprar, vai ver a fotinho lá que eu tô entregando, tá? Então, como eu sempre faço, todo mês eu mando prestação de contas para quem contribui aqui, né? Para saber quem a gente tá ajudando, o que a gente tá fazendo, eu sempre mando. E não vai ser diferente na rifa, tá, gente? Então, a rifa eu vou também mandar prestação de contas. Cada nome é R$10, tá? E 3 nomes aqui vão ser ganhadores. Tem 3 nomes aqui, que são os que vencedores que estão escritos aqui em cima, e vão receber R$100 cada um, tá? Cada um desses 3 nomes, amém. E o restante do valor arrecadado vai ser para entregar, né, nesse orfanato. A gente vai comprar fraldas, né? Tem um lugar que eu compro fralda que eu consegui desconto, né? Como a gente sempre faz essas ações, eu consegui vários descontos, lugares que eu tenho parceria. Então, eu vou comprar desses lugares, vou mandar a notinha fiscal para vocês, como eu sempre faço, tá bom? Então, amém. E o Assolu, ele é de Angola, eu acho, se eu não me engano é Angola. E ele queria comprar, né? O Assolu me perguntou como que ele faz para comprar rifa. O Assolu, infelizmente, ele falou, só é pro Brasil? Infelizmente, eu acho que não vai dar o Assolu, porque, a não ser que dê para fazer Pix, né? Não sei se aí tem Pix, né? Tem alguns lugares que não tem Pix. Se tiver Pix, dá pra gente fazer por Pix, né? Aí você me manda o Pix, escolhe um nome, aí dá. Aí, se você sendo o ganhador, eu faço o Pix para você do valor. Mas eu acho que aí não tem, né, Pix. Eu acho que não tem essa forma de pagamento, né? Tem alguns países que tem, mas eu acho que aí em Angola não tem. Então, infelizmente, se não tiver essa forma de Pix, não tem como participar, infelizmente, né? Porque tem a tarifa, tem taxa, tem um monte de coisa de câmbio, né? Um monte de coisa. Então, aí eu nem tô fazendo para os outros alunos que são de fora, a não ser que tenha o Pix, tá bom, Assoluas? Que pena, né? Mas se tiver o Pix aí, dá para você participar, eu não sei se tem. Mas aí depois eu te mando o WhatsApp, falo com você no particular, tá bom? Respondo lá o seu WhatsApp. Amém. E para quem quiser, é só me chamar, tá bom, gente? Chama no vídeo, no Meet, no WhatsApp, tá? É só me chamar que aí a gente... você fala qual nome você quer, eu anoto tudo certinho. E quando a gente fizer a ação, tiver aberto aqui a rifa, ver quem são os ganhadores, né? E eu fizer ação social, comprar as fraldas, comprar cadeira de rodas, comprar tudo que a gente vai comprar para ajudar o orfanato, eu vou mandar a nota fiscal para vocês, as fotos, né? Como eu sempre faço, tá bom? Então, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre o Salmo. A paz, Daiana. Daiana entrou, né? Amém. Daiana, eu não sei se é a primeira aula que você assiste. Eu te convido a ficar até o final, tá bom? Para você ver como que funciona. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o Salmo 138 e o Salmo 140, tá? O Salmo 139 eu vou deixar para segunda, que é muito longo. Então, eu vou falar hoje sobre o Salmo 138 e o Salmo 140. Sobre o que falam esses salmos, né? A gente vem vindo na mesma pegada do último Salmo, onde Davi... ele quer, né, falar sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, né, sobre o esplendor de Deus, né? Davi está querendo trazer a memória, trazer a consciência de que não é por nós, não é porque nós somos bons, não é porque a gente é o máximo, não é porque a gente é caridoso, não é porque a gente faz o bem, não é porque nada que a gente faça, é porque Deus é bom. Né? Não é porque eu mereço o que ele faz por mim, mas é porque ele é bom. Ele faz porque ele é bom, né? E eu tenho que louvá-lo por isso, porque a verdade é que o que eu mereço não é bom.
Se ele fosse me dar o que eu mereço, gente, eu estava perdida. E é essa questão. Davi fala sobre isso. Se Deus me desse o que eu mereço, eu estava perdido. Então, Deus me dá coisas boas, mas não é porque eu mereço coisas boas. Não há nada que eu faça que me torne merecedor. Mas é pela misericórdia dele. E no Salmo 140, Davi fala sobre uma preocupação muito grande que há. A preocupação da maldade humana. E agora não é maldade, gente, espiritual, mas sim a maldade humana, ele tá falando. E Davi diz, que Deus me livre, né? Que Deus me proteja da maldade humana. Que Deus me proteja dessas pessoas ruins. Que Deus me proteja dessas pessoas que inventam mentiras e destroem uma vida. A gente já falou sobre isso, né? A Bíblia diz isso. Diz que na nossa boca tem o poder da vida e da morte. Existem coisas que a gente fala que, gente, é pior do que um tapa, né? Pior do que um tapa na cara. Existem coisas que a gente fala que acarretam a morte, né? Existem coisas que a gente fala que pode fazer com que alguém morra, né? A gente pode inventar uma fofoca e, advindo dessa fofoca, haja uma morte. Ou então a gente pode, como houve recentemente, né? Uma moça, ela se matou por causa de uma fofoca que foi feita sobre ela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? E Davi vai falar sobre isso. Davi fala, Deus, me proteja dessas línguas más. Deus me proteja desse povo cruel. Deus que me proteja da maldade humana. Só Deus pode me proteger. Então, Davi começa a dizer que Deus me proteja, na verdade, em todo lugar que eu vá. Todo lugar que eu entrar, todo lugar que eu sair, a todo instante que Deus sempre me proteja. Porque eu preciso da proteção dele. Porque a verdade é que o homem é mau, né? A gente encontra pessoas ruins ao longo das nossas vidas. E somente Deus pode me proteger. Porque às vezes a gente é até enganado, né? Na aula passada a gente falou sobre isso. Às vezes a gente é até enganado. Porque eu não ouço tudo. Eu não vejo tudo. Então, às vezes, na minha frente a pessoa é uma coisa, mas por trás ela é outra, né? E Deus vê tudo, Deus ouve tudo. E essa é a questão. Davi fala, Deus ouve tudo, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então que Deus me livre dos maus, né? Que Deus me proteja da maldade humana, né? Porque às vezes eu não tô vendo, eu acho que a pessoa é meu amigo, mas não é. E é nesse sentido que Davi fala, tá? Eu vou orar agora e a gente vai começar o Salmo 138. E depois o Salmo 140. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, vem com seu fogo, Pai, e nos incendeia, Pai. Meu Deus, faça com que sejamos brasa viva, que venhamos a incendiar outras pessoas, Pai. Derrama sobre nós entendimento, derrama sobre nós esclarecimento, Pai. Em nome de Jesus, faça-nos entender a Tua verdade, faça-nos entender a Tua palavra, Pai. Nós não queremos pecar, nós não queremos errar por falta de entendimento, nós não queremos, meu Deus, seguir outros caminhos por falta de conhecimento, mas nós queremos seguir os Teus caminhos, Pai. Então nos ensina a entender, meu Deus, a Tua palavra, nos ensina a entender a Tua verdade, Pai. Derrama sobre nós os dons de sabedoria, Pai. Mostra pra gente a Tua palavra de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai. Venha falar conosco, Pai. Que o Senhor transforme as nossas mentes, Pai. Transforma os nossos corações, meu Deus, nos transforma por completo. Que venhamos a andar em uma nova atitude, Pai. Que venhamos a ser melhores do que um dia já fomos e que venhamos a ser cada vez mais melhores e que o Senhor venha nos melhorar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que a sua infinita misericórdia, que a sua bondade seja para conosco, Pai. Que o Senhor, Pai, nos perdoe por todas as nossas iniquidades, por nossos pecados, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Tua palavra diz que o Senhor tem prazer num pecador arrependido. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que o temem. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa aqueles que o buscam. A Tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração de um aflito. A Tua palavra diz que o Senhor responde àqueles que confiam em Ti. Então, meu Deus, que assim seja, que as Suas boas palavras se cumpram sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai. Que tudo que o Senhor um dia prometeu para todos aqueles que Te temem, tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para todos aqueles que Te amam, tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu para todos aqueles que Te temem, que todas as Suas boas palavras, que todas as Suas bênçãos, meu Deus, se realizem em nós e Sua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões.
Porque a verdade, Pai, é que somos falhos, somos apenas pó. E o Senhor sabe disso, Pai. A tua palavra diz que o Senhor sabe que nós somos apenas pó e é por isso que o Senhor tem compaixão de nós e é por isso que o Senhor nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, segundo a medida dos nossos pecados, mas que a sua misericórdia é muito maior sobre nós. E que assim seja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos acertar, nós queremos andar nos seus caminhos, nós queremos conhecer a tua verdade, Pai. Mas, como Davi disse, ainda assim, às vezes pecamos. Pecamos por falta de entendimento, porque lemos e não entendemos, entendemos errado. E, meu Deus, pecamos sem querer pecar, Pai. Às vezes pensamos involuntariamente algum pecado e aí pecamos, Pai, porque a tua palavra diz que o pensar também é pecado. Então, meu Deus, nos livra de nós mesmos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos perdoa pelos pecados, até mesmo esses involuntários, Pai. Nos perdoa, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Nos ensina a andar nos teus caminhos, nos guia, nos conduza pela mão, Pai, em nome de Jesus. Porque se o Senhor nos conduzir pela mão, nós não teremos medo do caminho. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, nós não temeremos o caminho, porque o Senhor estará conosco. Então, meu Deus, que o Senhor nos conduza pela tua mão. Que, meu Deus, os seus anjos nos carreguem no colo, para que não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, que não venhamos a cair. Meu Deus, que o seu cuidado seja para conosco, que o Senhor envie o seu exército para se acampar ao nosso redor e nos livrar e nos proteger de todo o mal, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use de forma extraordinária, com ousadia, com intrepidez, Pai. Coloca na minha boca a tua verdade, Pai. Faz cada palavra sair da minha boca temperada com sal, para que elas venham a ter bom gosto para todo aquele que as ouve, Pai, que essa pessoa venha querer ouvir cada vez mais da tua palavra, que essa pessoa venha te buscar cada vez mais, buscar cada vez mais a tua presença, ter cada vez mais sede e fome de ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que a sua infinita misericórdia, a tua graça sejam sobre mim, para me usar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Então, gente, a gente vai falar sobre o Salmo 138 e o Salmo 140. Eu falei um pouquinho já sobre eles no início, então agora eu vou fazer a leitura e explicando, tá bom? Amém. Versículo 1, Davi diz, Deus, eu vou te dar graças, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou te render graças, e não é de boca, não é por falar. Na Bíblia, existe ali no livro de Apocalipse algumas cartas à igreja, né? Algumas igrejas. E existe uma igreja ali que a carta de Jesus, né? Jesus diz na carta que essa igreja, ela é morna. Ela já não é nem quente e nem fria. Ela é morna. E Jesus fala, por você ser morna, eu vou te vomitar. Antes você fosse fria. Ou é fria de vez, ou você é quente. Mas você é morna. E é sobre isso. Existem pessoas que rendem graças a... Isso é uma igreja, gente. Jesus estava falando com uma igreja, tá? Então, Jesus não estava falando com um ímpio morno. Jesus estava falando com uma igreja morna. Eram pessoas que se reuniam, iam para um templo religioso, falavam sobre a palavra de Deus, falavam sobre Deus, ouviam sobre Deus, pregavam sobre Deus, louvavam Deus, estavam fazendo a festa ali, mas eram mornos, eram pessoas mornas. E Jesus então diz, se vocês não se esquentarem, se vocês não lembrarem do primeiro amor, se vocês não voltarem, eu vou vomitar vocês. Eu tenho nojo de vocês. Porque vocês são hipócritas. Então tá no meio pé lá, meio pé cá, né? Não tá totalmente em Cristo, né? Não é totalmente igreja. E Jesus fala isso. Eram pessoas que estavam reunidas falando de Deus, eram pessoas que estavam reunidas congregando, louvando a Deus, gente. Mas eram mornas. E o que quer dizer? Quer dizer o que Davi tá falando aqui. Deus, quando eu for te louvar, quando eu for te agradecer, quando eu for falar contigo, vai ser de todo o meu coração. Não vai ser só de boca. Era uma igreja que já estava fazendo no automático. Nem sabia porque estava fazendo, mas estava fazendo.
Sabe aquela pessoa que, quando eu era pequena, eu vim de uma família, na verdade, minha mãe era católica, meu pai era do candomblé. E a minha mãe ensinava a gente a decorar o Pai Nosso, né? E eu ficava nessa, gente, eu decorava, eu ia dormir, tinha que orar aquele Pai Nosso, tinha que rezar, né? Tinha que rezar aquele Pai Nosso. Senão eu ia ter mau sonho, né? É bem superstição. E isso não é orar de todo o coração. Não. Isso é você fazendo automático. Você não sabe nem o que tá falando. Eu nem prestava atenção no que eu tava dizendo, mas eu sabia, né? E ali. E é isso que vem acontecendo, né? Algumas pessoas fazem isso. E Davi aqui diz: Deus, não. Eu vou orar ao Senhor de todo o meu coração. Não é só de boca, não é automático. Mas eu vou abrir meu coração e vou revelar ele para o Senhor. Eu vou falar com o Senhor como se fala com um confidente, né? E aqui, Davi diz algo muito lindo. Às vezes, as pessoas, elas querem render graças a Deus, elas querem louvar a Deus, elas querem agradecer a Deus, elas querem manifestar a gratidão delas a Deus, a alegria que elas têm ao ter a presença de Deus na vida delas, mas elas têm vergonha. Elas têm vergonha do que as outras pessoas vão dizer, do que as outras pessoas vão falar, como as outras pessoas vão olhar. Então, essa pessoa está, por exemplo, num templo religioso, né? Eu não gosto de falar igreja, né? Porque a igreja é a reunião do corpo de Cristo, né? Não é um prédio. E, às vezes, as pessoas estão reunidas ali no templo religioso, a igreja está reunida, né? E a pessoa sente aquela vontade, gente, de pular. Pular como Davi pulava. Pular, gritar, rodar e ficar, né? E a pessoa fica se segurando, né? A pessoa olha assim, não vou fazer isso não. Vão pensar que eu tô doida, né? Então não. Não faz. Por quê? Porque ela tá com vergonha. Isso não agrada a Deus. Sinto muito em dizer, mas isso não agrada a Deus. Deus chamou um bando de louco. É isso mesmo. Tô nem aí, estão achando que eu sou louca. Deus chamou um bando de louco. Realmente, a questão é que assim, o cristão deveria entender o outro cristão, né? Mas às vezes não entende, porque a verdade é que existem algumas pessoas que ainda precisam aprender muito, né? Ainda, é claro que todos nós precisamos aprender, né? Mas existem pessoas que ainda precisam aprender algo mais, né? Então não vão compreender o outro, então entenderam errado o evangelho, né? E a verdade é que eu não posso ter vergonha de manifestar adoração por causa dos outros. Não tenho, não posso. E aqui é isso que Davi está dizendo. Deus, eu vou render graças a Ti com todo o meu coração. E eu farei isso na presença dos poderosos. Eu vou te cantar louvores na presença dos poderosos. Não importa o que vão dizer de mim. Sabe o que eu lembro aqui? Daquele Davi que a arca tá chegando e ele tá pulando. Lembra? Que ele pula todo alegre na cidade, ele vem vindo, pulando. E a Mical olha para ele e fala, que vergonha, hein, Davi? Um rei agindo desse jeito? Nossa, eu estou envergonhada. Que rei é esse? Isso é uma vergonha. Você quer que o povo te admire, Davi? Você quer que o povo te respeite? Você fazendo isso. Nem você se respeita dançando desse jeito, Davi. E Davi então diz, né? Eu fiz para Deus. Eu não fiz para o povo. Eu não fiz para que eles gostassem. Eu fiz para que Deus se agradasse. E a gente lembra que Deus não gostou disso que Mical falou. E por isso ela não teve filhos. Então, aqui Davi está dizendo, eu não vou ter vergonha, Deus. Eu não tenho vergonha de te adorar. Eu não tenho vergonha de te louvar. Não tenho. Teve uma vez que eu e meu esposo, a gente estava fazendo, né? A gente estava com um voto, né? E todo dia, às 7 horas da noite, a gente orava juntos. A gente parava o que estivesse fazendo, gente, e a gente orava. E teve um dia que a gente foi levar, eu não lembro se foi minha sogra ou meu sogro no hospital. Tocou o alarme, era 7 horas da noite. E a gente estava dentro de um hospital. E a gente orou dentro do hospital. A gente não tô nem aí, gente. Tinha gente olhando a gente. A gente orou. Fomos nós dois, né? E começamos a orar. E é assim que tem que ser. A gente não pode se envergonhar. A palavra de Deus diz que se eu tiver vergonha de Jesus, Jesus terá vergonha de mim. A palavra diz isso. Então eu não posso ter vergonha. Eu tenho que adorá-lo verdadeiramente. No versículo 2 diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo
e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Davi está dizendo, Deus, eu vou me voltar a ti. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu não vou fazer como os fariseus, que ao orar, eles oravam alto para que os outros ouvissem. Que eles iam, né, e faziam coisas para que os outros vissem. Davi está dizendo, não. Quando eu fizer, quando eu me prostrar, quando eu me humilhar, será para ti, Deus. Eu não vou fazer jejum e ficar pálido, magro, para que os outros vejam que eu estou fazendo jejum. Não. A Bíblia diz isso, né? Há uma passagem na Bíblia que diz, quando vocês forem fazer jejum, não fiquem fazendo cara de coitados. Não fiquem dizendo, eu tô em jejum. Logo hoje você trouxe chocolate, tô em jejum de chocolate. Deus não se agrada disso. Quem fazia isso eram os fariseus. E eles faziam isso para que os outros soubessem. Olha, ele é santo, ele tá fazendo jejum. Ninguém precisa saber, só Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. Quando eu me prostrar, não vai ser na frente dos outros. Quando eu me humilhar, não vai ser na frente dos outros. Quando eu jejuar, quando eu fizer algo, não vai ser na frente dos outros. Para que os outros vejam. Não, aqui ele diz. Vai ser no teu santo templo. Vai ser na tua presença. Quando eu for orar, eu não vou fazer igual aquele fariseu. Que vai lá na frente do altar e começa a gritar, Deus, obrigada, né? Não vou me aparecer querendo orar alto, querer orar difícil, para as pessoas olharem para mim, nossa, olha como ela ora. Não. Davi está dizendo, quando eu for me prostrar a ti, vai ser no meu íntimo. Eu vou fechar a porta do meu quarto e vai ser lá, eu e o Senhor. Eu vou me prostrar para ti. Ninguém precisa ver. É entre nós dois. E é isso que Davi está dizendo aqui. E disse, e eu vou então te louvar. Eu vou te agradecer. Por que eu vou te agradecer? Por causa da tua misericórdia. Porque tudo que eu tenho não é porque eu mereço. Se o Senhor fosse me dar tudo que eu mereço, eu estava perdido. A misericórdia, a gente lembra qual é a diferença entre misericórdia e graça, né? Eu já disse. A misericórdia é aquilo que eu mereço e não recebo. Eu mereço castigo, mas Deus não me dá. Isso é misericórdia. A graça é o que eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço ser salva, mas Deus me dá a salvação. Graça é aquilo que eu não mereço e Deus me dá. E misericórdia é aquilo que eu mereço receber, mas Deus não me dá. E é isso que Davi está dizendo. Eu agradeço pela tua misericórdia, Deus, porque o Senhor não me deu segundo o que eu merecia. Porque o que eu merecia era ruim, porque eu sou ruim. Uma vez eu falei sobre isso em uma aula, né? É engraçado, quando a gente pensa na justiça de Deus, a gente sente um certo conforto quando a gente pensa no outro, né? Às vezes você fala, a justiça de Deus vai vir, você vai ver, Deus é justo. Olha, quando Deus vier manifestar a justiça, você tá perdido, né? Mas quando você para pensar em você, gente, é assustador. Porque se Deus é justo, meu Pai, ai de mim. Porque eu não sou justa. Eu não sou boa. Eu sou ruim. Então, o que é que eu mereço se Deus é justo? Se Deus fosse me dar o que eu mereço, o que é que eu mereço? Mas a Bíblia diz que a misericórdia dele é maior. E é por isso que ele perdoa os meus pecados. Não é porque eu mereço, mas é porque a misericórdia dele é maior. E é isso que Davi está dizendo aqui. Eu vou te agradecer, te louvar, porque a sua misericórdia é maior. Eu não merecia ter meus pecados perdoados, mas o Senhor me perdoou. Eu não merecia ter tudo o que eu tenho, mas o Senhor me deu. E aqui ele diz, e também te louvarei pela tua verdade. O que é a verdade de Deus? É a palavra. Tudo que ele prometeu, tudo que ele um dia disse. E Davi louva a Deus por isso. Porque tudo que Deus diz, Deus faz. Tudo que um dia Deus prometeu, Deus cumpre.
Deus, ele não rejeita a si mesmo. A palavra de Deus diz que se Deus não faz por amor a nós, Deus faz por amor a ele mesmo. Foi o que aconteceu com Israel. Israel não merecia entrar em Canaã. Mas Deus diz, por amor a mim mesmo. Porque eu um dia disse, eu vou dar, mas vocês não merecem. Mas eu vou cumprir sobre vocês a palavra que eu disse, porque eu disse. Às vezes a gente ora a Deus, né? A gente acha que a gente merece. Deus, a tua palavra diz tal coisa, Deus, então vem e faz. Não, eu não mereço. Então a gente apela para quê? Para o amor dele, para ele mesmo. Porque eu não mereço. Então eu falo, Deus, eu sei que eu não mereço. Ai de mim se o Senhor fosse me dar o que eu mereço. Mas a tua palavra diz que a tua misericórdia é maior. A tua palavra diz que o teu amor a si mesmo é maior. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita a si mesmo. Então o Senhor um dia prometeu que todo aquele que te teme terá tal e tal bênção. E eu te temo. Então cumpra sobre mim essa palavra, Deus, porque o Senhor prometeu. E o Senhor é fiel a si mesmo. A tua palavra diz que o Senhor daria tal e tal coisa àqueles que confiam em ti, àqueles que temem a ti, àqueles que amam a ti. Eu sei que eu não mereço, Deus, mas a tua palavra diz que o Senhor cumpre a tua palavra por amor a si mesmo. Não é por amor a mim, é por amor a ele mesmo. Uau, né? E é isso que deve estar dizendo. Obrigada, Deus. Obrigada por isso. Por o Senhor ser assim. Porque meu pai, se fosse depender do meu merecimento, eu estava perdido. Então aqui Davi diz, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tornou o teu nome e a tua palavra acima de tudo. Não há nada que anule o teu nome. Não há nada que anule a tua palavra. Não há nada que seja maior do que a tua palavra. Não há nada que seja maior do que o teu nome. E obrigada por isso. Versículo 3, Davi diz, Deus, no dia que eu orei ao Senhor, no dia que eu te chamei, o Senhor me ouviu. O Senhor me respondeu. E o Senhor então me acalmou. O Senhor fez com que a minha alma voltasse a ter forças. Quando eu decidi chamar a Ti, quando eu decidi orar para o Senhor. E versículo 4 ele diz, a verdade, Deus, é que todos os reis da terra devem render graças ao Senhor. Eles vão te adorar, eles vão render graças ao Senhor quando enfim, eles ouvirem a tua voz. É impossível ouvir a tua voz e não render graças a ti, é isso que deve estar dizendo. E quando eles ouvirem, todos os reis, sem exceção, todos os poderosos dessa terra, todos aqueles que se acham, quando eles ouvirem verdadeiramente a tua palavra, eles vão se render a ti. Eles vão dar graças ao seu nome. E eles cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Aqui está dizendo algo, tem duas coisas sendo faladas aqui, que é o que a Bíblia diz. Primeiro, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus. Mas é ouvir de verdade. Não é ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Não é ouvir igual às vezes você está ouvindo uma pessoa, aí você está pensando em qualquer coisa, a pessoa terminou de falar, você não sabe nem o que a pessoa falou, né? Isso não é ouvir. Agora, quando a palavra de Deus diz, quando a gente ouve verdadeiramente. Sabe aquela pessoa que está tão interessada no que você está falando, que chega até mais perto para entender? Isso é ouvir. Isso é ouvir. Aquela pessoa que está assistindo um filme, não está querendo perder um pedaço, os vizinhos começaram a gritar, ela aumenta a TV, não está dando para ouvir, ela chega perto da TV. Isso é ouvir.
Isso é ouvir, não querer perder nada que está sendo dito. E aqui diz, quando a pessoa chega nesse nível, que não quer perder nada do que está sendo dito, ela quer prestar atenção em tudo que está sendo falado, ela chega até perto, assim, sabe, para ficar prestando atenção em cada palavra. Aqui diz, quando isso acontece, essa pessoa, ela tem os olhos abertos. A Bíblia diz isso, né? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo fé. Por que eu recebo fé? O que é a fé? A fé, é engraçado, a fé é tão importante na Bíblia, mas tão importante, que a Bíblia explica o que é fé. Não tem nenhuma outra palavra na Bíblia que a Bíblia explique o que é. Mas a fé é tão importante na vida de um cristão, mas tão importante, que ela é explicada na Bíblia. A Bíblia diz o que é fé. Para que não haja dúvida. A fé, né, é a certeza daquilo que você não pode ver. E por que então isso aumenta, né? Conforme eu leio a palavra de Deus, conforme eu ouço a palavra de Deus, essa certeza daquilo que eu não posso ver aumenta. Por quê? Porque eu conheço quem é Deus. Não existe outra forma de eu conhecer quem é Deus. É isso que a Bíblia diz. A fé não vem pela oração. Eu posso ficar orando o dia inteiro, gente. Minha fé não vai aumentar pela oração. Não vai. Tem um momento na Bíblia, no Novo Testamento, que os apóstolos falam para Jesus, né? Senhor, nos dê mais fé. O que a gente faz para ter mais fé? É conhecer a Deus. Não tem outra forma de ter mais fé. Não é louvando, não é jejuando. Gente, a palavra de Deus diz que só existe uma forma de ter mais fé. Não é jejuando. Não é fazendo voto, não é fazendo campanha, não é ouvindo louvor, não é ouvindo devocional. A palavra de Deus diz que é ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Conforme eu vou lendo a palavra, minha fé vai aumentando, né? E a fé a gente já descobriu, é a certeza daquilo que os olhos não podem ver. Conforme eu vou lendo a palavra, a minha certeza daquilo que eu não vejo vai aumentando. Porque eu passo a saber quem é Deus. E eu vou tendo cada vez mais certeza de que aquilo que eu não vejo vai acontecer. Porque eu sei quem é Deus. E quanto mais eu leio, mais vai aumentando, gente. É isso que a palavra de Deus diz, tá? Eu não tô mentindo, não. A palavra de Deus diz isso. Quanto mais eu leio, mais vai aumentando. Quanto mais eu leio, mais vai aumentando. Porque mais eu vou conhecendo a Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus e o Espírito Santo me convencem do pecado. Me abrem os olhos. Me trazem a verdade. E é isso que Davi está dizendo. Até os reis mais importantes da terra, aqueles homens que se julgam os mais poderosos do mundo, se eles ouvissem verdadeiramente a palavra de Deus, verdadeiramente, gente, não é como eu falei no início, aqui e sai ali, né? Se eles ouvissem verdadeiramente a palavra de Deus, eles renderiam graças a Deus. Eles não renderiam graças a si mesmo. Eles não diriam, eu consegui porque eu sou bom. Eles não diriam, eu sou o máximo. Eu sou o cara. Não. Se eles realmente ouvissem a palavra de Deus, eles entenderiam. E então, eles não só entenderiam e renderiam graças a Deus, como aqui diz que ainda cantariam os caminhos de Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que não só eles seriam libertos, não só eles enxergariam a verdade, não só eles teriam a fé deles aumentada, não só porque a Bíblia diz que a gente tem um mínimo de fé, né? Todo mundo recebe um mínimo de fé. A Bíblia diz isso, que há uma medida. Deus deu para todo mundo uma medida de fé, gente. Então essa pessoa fala, não tem fé, tem sim. Deus dá uma medida de fé para todo mundo. A pessoa que está usando a fé dela em alguma coisa que não é Deus, mas existe uma medida de fé. A Bíblia diz isso, Deus deu uma medida de fé para todo mundo. Mas a gente consegue aumentar essa medida. A gente consegue fazer ela ficar cada vez maior, gente, cada vez maior, lendo. Então diz aqui, quando esses poderosos descobrirem realmente a palavra de Deus, ouvirem verdadeiramente, eles saberão quem é Deus, ao ponto deles quererem falar para as outras pessoas, gente.
Eles não vão querer guardar só para eles. Eles vão querer sair espalhando a boa notícia. Lembra a samaritana, né? É isso. Vão querer sair espalhando a boa notícia que tiveram. E aqui diz, pois grande é a glória do Senhor. Versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. A gente, né, aqui nessa terra, quando se repara, às vezes a pessoa, a gente fica importante, né, entre aspas. A pessoa passa a ser importante, começa a ter um cargo melhor, sei lá, ela se julga importante por alguma forma. E quando ela passa a se achar importante, ela passa a desprezar, né, quem ela julga que é inferior a ela, né? Os humanos são assim. Então a pessoa tá lá, sabe, ela é rica, tem um monte de casas, um monte de coisa, então ela despreza aquele que tá passando necessidade. Porque ela se julga superior. Então ela não tem compaixão por aquele que ela julga ser inferior. Mas não é, mas ela julga ser inferior. Mas aqui tá dizendo no versículo 6. Mas Deus é diferente. Deus, ele não acha que ele é superior. Deus é superior. Não é um achismo. Ele é superior a nós. Nós somos inferiores a Deus. Ele é Deus, eu sou pó. Ele é maior do que eu. Mas ainda assim, ainda ele sendo superior, e ele sabendo que ele é superior, ainda assim, ele liga para os pobres, ele liga para os necessitados, ele liga para os humildes, ele se importa. E aqui diz que os orgulhosos, Deus olha de longe. Deus não gosta dos orgulhosos. Deus gosta dos humildes. Mas os orgulhosos não saem dos olhos de Deus. Deus também está olhando. Mas de longe, Deus não quer chegar perto. Porque no livro de Jó, Deus diz, né? No último capítulo, ali, acho que é no capítulo 41. Deus diz que o pai dos orgulhosos é Satanás, né? Então Deus não se agrada do orgulhoso. Mas Deus está olhando. Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Porque um dia Deus vai cobrar. Mas Deus vê de longe. Deus não quer nem chegar perto. Deus não ama os orgulhosos. Deus ama os humildes. A gente falou sobre isso na aula de ontem, né? Deus não ama quem se orgulha de si mesmo, gente. Deus não ama aquele que fica aguardando lugar para sentar. Deus não ama isso. Que deixa lugar no altar para sentar. Porque se orgulha de si mesmo e se acha melhor do que as ovelhas que estão lá embaixo. Não, Deus não gosta disso. Aí no versículo 7, que lindo, Davi diz assim, Deus, quando eu tô no meio da tribulação, quando eu tô perdido, quando eu tô doido, quando eu tô vivendo um momento muito difícil, o Senhor vem e refaz a minha vida. Ai, gente, que lindo. Davi tá dizendo, Deus, quando tudo tá ruim, quando eu passo a não ter prazer na minha vida, quando eu olho e não sinto prazer no que está acontecendo, o Senhor muda a minha vida. O Senhor transforma a minha vida de uma forma. Uau! Aí aqui Davi diz, o Senhor, Deus, estende a tua mão contra todos os meus inimigos. O Senhor, meu Deus, me dá paz. O Senhor, meu Deus, destrói todos os obstáculos. O Senhor faz tudo dar certo. E aqui ele diz, a tua destra me salva. Quando fala a tua destra é o teu poder, né? O teu poder me salva. O teu grande poder me salva. Quando eu acho que tá tudo mal. Vem o Senhor e transforma minha vida muda, uau. No versículo 8, Davi finaliza e diz assim, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Davi tá dizendo assim, quanto a mim, eu tenho certeza que Deus tem só coisas boas. Eu sei que Deus me dará um bom fim. É isso que Davi está dizendo. Quanto a mim, eu sei que Deus me dará um bom fim. O que Davi está dizendo é aquilo que a Bíblia diz, né?
a gente tem que ter consciência de que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra. São pensamentos de vida e não de morte. São pensamentos de alegria e não de tristeza. Tudo coopera para o bem daqueles que nele esperam. E é isso que Davi está dizendo. Agora, pode até estar tudo mal, ou às vezes fica tudo mal, nos meus momentos de tribulação. Mas eu sei que vai ficar tudo bem. No fim, sempre fica tudo bem. Porque Deus é comigo. Então, aqui no versículo 8, ele diz: ó Deus, e assim é, porque a tua misericórdia dura para sempre. Assim é, Deus. O Senhor faz isso na minha vida. O Senhor muda a minha vida quando tudo está errado. O Senhor faz com que tudo dê certo no fim. Mas não é porque eu mereço. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu ofereci alguns sacrifícios. Não é porque eu dei o dízimo. Não é porque eu ofereci ofertas. Não. É porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor não pode ser comprado. Mas a sua misericórdia dura para sempre. Então, no finalzinho, a gente vê que Davi está tendo algum probleminha aqui. Quando ele está falando esse salmo. Alguma coisa está acontecendo na vida dele. E não é bom. Porque Davi diz no finalzinho: Deus, não me desampare. Porque eu sou uma obra das tuas mãos. Algo está acontecendo? E Davi diz: Deus, não me desampara, porque foi o Senhor quem me fez. Eu sou teu. O Senhor foi quem me criou. Que lindo, né? Amém. Que salmo lindo, né, gente? Agora a gente vai para o Salmo 140. O Salmo 140 é outro salmo lindo. Salmo 140, Davi diz assim: Deus, me livra, Pai. Me livra do homem ruim. Me livra do homem mau. Deus, me protege contra o homem que pratica violência. Ai, Deus, a verdade é que esses homens, essas pessoas, eles só ficam planejando mal. Eles vivem inventando armadilhas. Então me protege, Deus. Que lindo, né? Aqui nesse Salmo 140 é o que eu havia falado. Davi percebe, né, que da maldade humana, gente, só Deus pode livrar a gente, só Deus pode proteger a gente do homem mau. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Deus não pode impedir a pessoa de praticar o mal. Deus nunca vai fazer isso. Deus não pode impedir ninguém de praticar o mal. É o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de praticar o mal. Então Deus não pode me impedir de praticar o mal. Deus não pode me impedir de tomar decisões erradas. Deus não pode me impedir. É o livre-arbítrio. Então Davi sabe disso. Davi sabe que Deus não pode impedir a maldade. Deus não pode impedir o mal de acontecer. Mas Deus pode me livrar dele. Deus pode não impedir a pessoa de praticar o mal. Mas Deus pode me livrar de passar por aquela rua que aquela pessoa tá para praticar o mal. Então, de repente, Deus fala: não, vai para outra. Eu vou pela outra rua. E naquela rua tinha quem? Uma pessoa que não praticou o mal. Deus não mudou aquela pessoa. Deus não pode, né? Deus não é igual Satanás que obriga a gente a nada, não é igual Satanás que entra forçando, né? Deus é educado. Deus é muito educado. Então, Deus não vai impedir ninguém de praticar o mal. Mas Deus vai nos proteger do mal. Então, se naquela rua tem uma pessoa que está desejando praticar o mal, Deus não vai impedir ela de praticar o mal. Mas se eu clamar a Deus e pedir a Ele proteção, para que Ele me livre do homem mau, Deus vai me guiar por outra rua. É isso que Davi está dizendo. Então, no versículo 3, Davi diz: Deus, essas pessoas, eles usam... Amém, Joel, uma paz. Amém. A gente está no comecinho do Salmo 140, tá? A gente já terminou o Salmo 138, agora a gente está indo para o segundo Salmo do dia, que é o Salmo 140. A gente está no versículo 3. Amém. No versículo 3, Davi então diz: Deus, a verdade é que eles ficam usando a língua deles como serpente. Tá cheia de veneno. Na língua desse povo só tem veneno.
Sob os lábios tem veneno de áspide. O que sai da boca deles é veneno. Foi o que eu disse, né? Às vezes, gente, a pessoa faz uma fofoca que destrói vidas. Às vezes a pessoa cria uma notícia falsa, uma notícia errada que mata uma vida, que mata um ser. Né? Ou a pessoa se mata, ou tem um linchamento, alguma coisa acontece. E o que tem na boca dessa pessoa? Veneno. Veneno. Traz morte. E Davi fala, Deus, me livra dessas pessoas, para que a língua delas não venha me causar morte, não venha me causar dor, não venha me causar mal, me livra. Versículo 4, Davi diz, Deus me guarda, me protege da mão dos ímpios, não me deixa cair na mão deles, não. Me protege para que eu não caia na mão de um ladrão e ele venha me roubar, me protege, Deus. É isso que Davi está dizendo. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Deus me protege desses homens maus, desses homens que só querem praticar violência, porque eles se empenham muito bem em me desviar os passos. Eles se empenham muito bem em me fazer cair na fé, em me fazer desacreditar. Eles são muito empenhados nisso, em fazer com que eu fique desiludido de tanta maldade, né? Eu fique desiludido de Deus. Tem um momento na história que existe um profeta que ele diz assim, houve um tempo em que eu parei para olhar só as coisas ruins. Eu comecei a observar tudo de ruim que acontecia ao meu redor. E esse profeta diz isso. Eu comecei a olhar, e quando eu dei por mim, eu já estava perdendo a minha fé. De tanto olhar para as coisas ruins. E esse Davi está dizendo, Deus, não me entregue nas mãos deles, porque eles querem me tirar dos meus caminhos, né? Me desviar dos meus caminhos. Versículo 5, Davi diz, os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam-me uma rede à beira do caminho. Armaram ciladas contra mim. Deus, os orgulhosos. Eu sei que o Senhor odeia os orgulhosos. Eu sei que o Senhor se ira contra os orgulhosos. Eu sei que, na verdade, Satanás é o pai dos orgulhosos, né? A Bíblia diz isso. E Davi está dizendo, e esses orgulhosos, essas pessoas que se acham em si mesmos, que se acham melhores, eles ficam armando coisas para me fazer cair, inventando mentiras, inventando ciladas, né? Eles armam tantas coisas contra mim, Deus. Eu não posso ouvir tudo, eu não posso ver tudo, mas o Senhor pode. Tem um momento na vida de Davi, a gente lembra, né? A paz entre alguém, amém. Tem um momento na vida de Davi, que Davi diz, né? Que ele foi enganado por um grande amigo dele. Ele diz que era um amigo que sentava à mesa com ele. Davi diz que a paz do Senhor Jesus, amém. Ele diz que Davi diz que dividia a melhor comida com esse amigo. Era um amigão. Davi tinha ele como irmão. E Davi diz que essa pessoa o traiu. E é isso que Davi está dizendo agora. Deus, a verdade é que eu não ouço tudo. Eu não vejo tudo. Então me livra daquilo que eu não ouço. Me livra daquilo que eu não vejo. Porque às vezes eu tô achando que a pessoa é meu amigo e ela não é. Mas o Senhor ouve o que eu não consigo ouvir. O Senhor está presente a todo instante e sabe o que acontece na minha ausência. Então me livra dessas pessoas. É isso que Davi está dizendo, né? No versículo 6, Davi diz, digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Eu insisto em dizer, Senhor, que o Senhor é meu Deus. Eu não tenho outro Deus, não, Deus. É a ti que eu sigo, é a ti que eu sirvo. Então vem me socorrer. Vem me acudir. Porque é para o Senhor que eu estou orando. E a tua palavra diz que o Senhor responde. Então, no versículo 7, Davi diz, ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Olha que coisa importante que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo que Deus protegeu a cabeça dele no dia da batalha. Deus não protegeu os braços, as pernas, a barriga. O que Davi está dizendo aqui? Ele não está dizendo que ele não saiu ferido, mas ele está dizendo que a ferida não foi mortal. Davi está dizendo, Deus, eu saí à batalha. O Senhor me fez batalhar. O Senhor foi comigo. Mas o Senhor protegeu a minha cabeça. Tiveram feridas. Eu saí ferido da batalha. Mas não foi para a morte. Eu estou de pé. E é isso. O Senhor é a força da minha salvação.
É o Senhor quem me salva. Se eu estivesse sozinho na batalha, eu tinha morrido. Mas eu não morri porque o Senhor protegeu a minha cabeça. Versículo 8, Davi diz: Deus, não conceda aos ímpios o desejo deles. Não realize os desejos dos ímpios, Deus, porque os desejos deles são maus. Não realiza, Deus. Não permita que os planos deles deem certo. Não permita, Pai. Versículo 9, Davi diz: se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Davi está dizendo: a verdade é que as pessoas que estão me perseguindo, que as pessoas que me cercam, que me seguem, são orgulhosas. Elas se exaltam a si mesmas, elas se acham. Mas Deus, faça cair sobre elas a própria maldade delas. Que elas paguem pela maldade delas. Versículo 10. Caiam sobre elas brasas vivas, que elas sejam atiradas ao fogo, que elas sejam lançadas em um abismo e de lá nunca mais se levantem. Uau! E é o que acontece, né, gente? É o que vai acontecer. Tem um salmo que a gente leu o salmo passado, né, se eu não me engano, que Davi fala: poxa, gente, a gente sabe qual é o fim do ímpio. O fim do ímpio é o lago de fogo e de enxofre. O fim do ímpio não é bom. Realmente, a vida do ímpio nesse mundo tem que ser boa, gente, porque ele só tem essa vida. A próxima ainda não tem, não. Então, a vida do crente aqui pode ser ruim, mas o crente terá uma outra vida. Mas agora, a vida do ímpio tem que ser boa mesmo, porque é só essa que ele tem. Não vai ter outra. E é isso que Davi diz num salmo passado, né? Davi diz: poxa, o que mais vocês estão esperando? Vocês precisam ouvir mais o que para vocês mudarem? Vocês sabem que vocês serão lançados no lago de fogo e de enxofre. O fim será ruim. O que mais falta para vocês mudarem? E agora Davi fala mais uma vez: a verdade é que esses, os ímpios, serão lançados num fogo. Serão lançados em brasas vivas. E eles cairão em um lugar que eles nunca mais se levantarão. E isso, gente, está no Apocalipse, no livro de Apocalipse. Quando Jesus vier, Jesus julgar, né? Os salvos, né? É claro, serão levados a Jerusalém Celestial, né? Viverão ali a eternidade, né? E desfrutarão de todas as recompensas, né? Serão enxugadas todas as suas lágrimas, tudo, né? Mas os ímpios, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E não vai ser bom. A Bíblia diz que neste momento, eles, antes do lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que eles terão a revelação. Eles serão acordados. Eles estão num transe. E eles vão ser acordados. Por quê? Porque a Bíblia diz que essas pessoas, todo mundo, né? Incluindo essas pessoas, os que serão condenados, dobrarão os joelhos e confessarão a Deus. E isso não vai ser, gente, com uma arma na cabeça. Eles não vão ser obrigados a fazer isso. Eles vão fazer espontaneamente. Então, a revelação vai ser dada a eles. E eles verão que eles erraram e que já é tarde demais. A promoção já passou, né? Sabe aquela liquidação que você tá numa loja, tá namorando aquele sapato, aquele tênis que você quer comprar? Ah, amanhã eu compro. Você volta amanhã e não tem mais? É isso. Aí eles vão se arrepender, mas já vai ser tarde demais. Então eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. E diz que nesse momento, quando eles forem lançados ao lago de fogo e de enxofre, eles vão olhar para o lado e vão ver Satanás. Eles vão olhar para o outro, vão ver a besta, vão ver o falso profeta, vão ver os demônios. E diz que eles vão sentir muita raiva deles, porque eles vão entender que eles foram enganados a vida inteira. E eles vão desejar ir para os céus, mas não vão poder. E a palavra de Deus diz que de lá eles nunca mais sairão. Porque Deus, né? A palavra de Deus diz que nesse novo mundo, né? Que será a recompensa dos justos, não haverá mais maldade, porque Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. E ele está dizendo aqui, eles não vão se levantar de novo. Acabou. Foi só essa vez. Deus não vai permitir que o mal venha de novo, não vai. Então, no versículo 11, Davi diz:
O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Aquele que mente, né? Aquele que fala das outras pessoas e mente. Aquele que é violento, né? Aquele que trata com violência o irmão de qualquer forma, violência física, né? De palavra, qualquer coisa. Sobre essa pessoa virá o mal. E ela vai receber golpe sobre golpe. Ela vai receber cada golpe que ela deu. A Bíblia diz que quando essas pessoas forem condenadas, elas serão condenadas segundo a medida do pecado delas. Eu não sei como vai ser feito isso, gente, mas a palavra de Deus diz que será feita uma medida, né? Então, cada um vai sofrer segundo a medida do seu pecado, segundo a medida ali do que você mereça, porque Deus é justo, então vai dar a medida certa para cada um. E aí está dizendo aqui, essa pessoa vai sentir golpe sobre golpe da maldade dela. Hoje ela pode não sentir, né? A pessoa hoje não tá nem aí, tá cometendo mal, adoidada, não tá sentindo nada. Mas nesse dia ela vai sentir golpe sobre golpe. Ela vai saber o que ela fez. Ela vai sentir o nível da maldade que ela fez. Ela vai experimentar o nível da maldade que ela fez. No versículo 12 diz assim: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Davi diz: eu sei que Deus não abandona o oprimido. Eu sei que Deus não abandona o necessitado. Eu sei que Deus não abandona o justo. E Deus vai manter a causa deles. E Deus vai dar ganho de causa. É nesse sentido, sabe? Trazendo para uma linguagem de justiça, né? É como se fosse isso que Davi estivesse falando. Haverá um dia onde Deus vai julgar todas as causas. As causas dos ímpios e as causas dos justos. E nesse momento, Deus vai dar para os ímpios o que os ímpios merecem. Uma sentença que eles mereçam. E quando vier esse momento, Deus também vai dar para os justos a sentença que eles mereçam, não segundo eles, mas segundo aquele que os justifica, né, que é Jesus Cristo. Então nós receberemos uma sentença segundo o que Jesus merece, não eu, porque quem me justifica é Jesus, entendeu? Então a gente vai receber a sentença segundo o que Jesus merece, que é o que? A salvação. Eu não mereço salvação, é Jesus que me faz merecer, né? Então eu vou receber isso. Enquanto o ímpio não, ele vai receber a sentença de condenação e ele vai receber golpe sobre golpe da maldade dele. Mas o justo, mas o oprimido, o necessitado, Deus jamais vai se esquecer. Deus virá e ele vai sentenciar a causa deles. Deus vai olhar a causa deles, sim. Haverá um dia em que Deus virá. Versículo 13, para finalizar a aula de hoje, amém. Diz assim: assim, quando ocorrer isso, quando vier esse grande dia, onde Deus vier proferir as sentenças, onde Deus sair dando a sentença do ímpio e a sentença do justo, quando isso acontecer, os justos renderão graças a Deus. Os justos ficarão muito agradecidos a Deus. Os justos louvarão muito a Deus. Os justos, nossa, ficarão muito felizes na presença de Deus, né? E aqui diz: e então, neste momento, todos os que são retos viverão na presença de Deus. Que lindo. Fala sobre o Apocalipse, né? Fala sobre a Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que a maior recompensa do justo não é eu chegar lá e receber o galardão, não é eu chegar lá e receber a recompensa do meu choro, das minhas tristezas, não. A maior recompensa não é eu chegar, né, na Jerusalém Celestial e ver minha mãe salva, abraçar ela, né, ver meus parentes, não. A Bíblia diz que a maior recompensa do justo é ver a face de Deus. É poder ver a Deus. Porque hoje a gente não pode vê-lo. Porque o nosso corpo corruptível não deixa. Se nós víssemos a Deus, nós seríamos consumidos. Porque nós não suportamos a glória dele. Mas nesse dia, nós estaremos, gente, diante da face dele. Nós olharemos o rosto dele e veremos como ele é. A gente vai poder passar a mão na cabeça de Deus, conversar com Deus, abraçar Deus. É nesse nível. E isso é a maior recompensa do justo. É a maior recompensa. É isso que Davi diz, né? Que é por isso que ele ansiava, por ver a face de Deus.
E aqui diz, então, todos os retos, todos os que andam em obediência a Deus, morarão na presença de Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse no Novo Testamento Jesus diz assim, só entrará no reino dos céus aquele que estiver em obediência. Jesus diz, não entrará no reino dos céus aqueles que só crerem em mim. Não basta só crer, tem que obedecer. Jesus diz isso. Aí Jesus ainda fala, é por isso que nesse dia muitos falarão, Senhor, Senhor, nós pregamos em seu nome, nós curamos, nós operamos milagres. E Jesus vai dizer, se aparta de mim, porque eu não te conheço. Uma vez a gente falou sobre isso, né? No livro de Tiago, Tiago diz, acho que é o livro de Tiago, se eu não me engano, é o evangelho ali, né? Se eu não me engano, é o de Tiago. E Tiago diz, crê até Satanás crer. Satanás também crê em Deus. Satanás crê tanto em Deus que Satanás já crê que perdeu. Por isso que ele tem pressa. Satanás tem pressa porque ele crê no que Deus falou. Satanás acredita no que Deus falou. Mas o que diferencia um cristão de Satanás não é crer, é obedecer. E é isso que Jesus fala. Se não obedecer, não verá o reino dos céus. Tem que ter obediência. Amém. Eu tava até agora vendo na minha cabeça, às vezes teve uma aula, faz muito tempo, foi no livro de Jó que a gente falou sobre isso, né? Às vezes a pessoa pensa assim, né? Mas caramba, a gente, quando a gente conhece a verdade, a gente tem os olhos abertos e a gente se rende, a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente muda. Por que Satanás não muda? Se Satanás sabe que perdeu, sei lá, se fosse eu mudava, né? Eu sei que eu perdi, vou ficar, né, do lado que tá vencendo. Então a gente pensa, mas por que Satanás não muda? Né? Se Satanás conhece a verdade, por que ele não é convencido da verdade? Por que ele não é convertido, né? Mas a gente estudou isso no livro de Jó. Porque Deus o criou para não se convencer. Deus o criou para que o coração dele não fosse convencido por outras pessoas, mas somente por si mesmo. O coração de Satanás foi feito para ter convencimento próprio e não receber o convencimento de fora para dentro, mas sim ele mesmo tem que chegar a essa conclusão e ele nunca vai chegar. Nunca. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Satanás nunca vai ter essa ligação. Por isso que ele nunca vai se converter. A palavra de Deus diz que o coração dele foi feito para ser duro mesmo. Tem o Salmo, se eu não me engano, é o livro de Jó, acho que é o capítulo 40, 41. A gente estudou lá, fala sobre Satanás. Deus fala sobre Satanás para Jó. E Deus fala isso. Deus fala todo como que Satanás foi criado, né, gente? É toda uma linguagem ali, né? A gente vê. Fala sobre essa capacidade, né, do fogo. A gente vê no livro de Jó que Satanás fez descer fogo do céu, né? E a gente vai e questiona, né? Nossa, mas como assim Satanás não muda então, né? Mas a palavra de Deus diz que ele foi feito para ter um coração duro. Ele foi feito para ser assim porque ele era um querubim. Ele era um anjo da guarda de Deus, né? Ele era um anjo protetor ali do reino, um anjo grande, né? Era um nível alto. E ele foi feito para ele não ser convencido. Para quê? Para que os outros anjos, né, não viessem fazer motim e convencesse ele do motim. Então ele foi criado para não ser convencido dos outros chegarem a falar. Mas ele foi criado para ele, né, convencer, para ele ter essas habilidades. E a palavra de Deus diz isso. E foi Deus que fez. Foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que fez ele assim, né? Então, amém. Tem um momento também na história, eu acho que é no livro de, ali no único capítulo que tem ali de Judas, que Judas fala isso, né? Que a gente não pode subestimar Satanás. É claro que maior é aquele que conosco está, maior é Deus. Mas a gente não pode subestimar Satanás.
E o apóstolo, ele diz isso. Porque chega um momento da história ali que o povo começa a subestimar e começa a tirar uma dos demônios. Então o povo começa a expulsar demônios. E o povo começa, tô expulsando demônio, olha, eu sou o máximo, né? E eles começam a tirar uma dos demônios, começam a tirar uma de Satanás. Começa a ficar ali, né? Tentando eles. E então Judas fala. Não o Judas Iscariotes, tá, gente? O outro Judas. Então Judas fala pra gente tomar cuidado. Que nós não devemos fazer isso. É claro que a gente não tem que ter medo. O maior é aquele que conosco está. Mas a gente também não deve ficar tentando. A gente não deve ficar chamando, ficar tentando, ficar xingando. Não deve. E ele fala isso. Quando Jesus, né? Não, Jesus não. Quando Miguel, né? Quando o anjo Miguel lutou com Satanás pelo corpo de Moisés, o anjo Miguel não repreendeu Satanás. O anjo Miguel não xingou Satanás. O anjo Miguel não fez nada ali. O anjo Miguel falou que Deus te repreenda. Que Deus te repreenda. E ele fala isso, né? Pra gente tomar cuidado. Porque chegou um momento que eles ficavam tirando uma, fazendo chacota, né? Não, quem sou eu pra repreender? Né? Que Deus te repreenda. Eu não sou ninguém, eu tenho poder, nos dado poder em nome de Jesus, por Jesus, né? Tem um momento na história, até no Novo Testamento, que diz que tem um pessoal, não lembro se são dois, tem um pessoal que ele começa a expulsar demônio, né? Lembra? Aí tem um pessoal que começa a expulsar demônio, aí diz que eles vieram para expulsar demônio, e eles falaram, sai em nome de Paulo e de Jesus, algo assim. E os demônios falam, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas você, quem é você? E então fala que eles ficam nus, os demônios deixam eles nus, né? Então, é sobre isso. Mas eu mudei de assunto agora no final. Mas amém, gente, amém. Então a gente finalizou aqui a aula de hoje, tá bom? Amém. E segunda-feira a gente vai falar sobre o Salmo 139, tá bom? Amém. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube, tá bom? Amém. Até segunda-feira com a graça de Deus. Bom descanso. Amém.